Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje eu escolhi Metallica para abrir essa live com Caio Infante, que já acabou de chegar. Seja bem-vindo aí, meu convidado. Tava contando aqui que escolhi hoje Metallica para abrir nossa live, pensando aí em uma música que me inspira, assim como o convidado dessa noite me inspira por tudo aquilo que ele produz de conteúdo, pela carreira brilhante que esse cara teve, que ainda tem, aliás, né, pela carreira brilhante que ele tem, por toda a contribuição que ele traz para o nosso mercado, né, com um conhecimento vasto, com uma experiência e uma coleção incrível de EVPs. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Caio Infante. Quero só fazer um lembrete para quem estiver nos assistindo, quem estiver entrando aí, ou os que forem chegando, que amanhã temos uma masterclass vai ser bastante rica, amanhã às 20 horas, o link está na bio para inscrições, então sintam-se à vontade ali para participar desse evento amanhã, onde eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre marca empregadora, mas vou dedicar os esforços aí para o endomarketing, que é a minha área principal de expertise. A gente já está com muitos inscritos, então corre lá e faz a tua inscrição. E vamos lá, né? Sem mais delongas, né? Já fiz uma apresentação aqui do Caio, vamos chamar ele para participar conosco. Vamos lá, Caio deve estar entrando em seguida. Olá, Caio, boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, meu caro? Tá ouvindo bem? Tudo certo? Aí Botei meu do fone teu de lado? ouvido, tudo sob controle. Vamos ver se a internet ajuda só. Maravilha. Cara, muito obrigado aí mais uma vez por ter aceito esse convite e por estar aqui dividindo com a gente um pouco desse teu vasto conhecimento, da tua experiência. Como eu falei há pouco, tu certamente é um dos caras que me inspira aí no nosso mercado, por tudo que tu já produziu, por toda a tua experiência, e tenho certeza aí que muito vai contribuir nesse bate-papo hoje aí. Show, obrigado você Eu pelo quero convite. começar. Que isso. Deixa eu começar pedindo para que tu mesmo te apresente, né? Então, fica à vontade aí para contar um pouco da tua história, contar um pouco do teu trabalho, o que que tu faz hoje aí, como tu tem ajudado as empresas, e se puder já emendar um pouquinho, falar sobre o Employer Branding Brasil, né? Vou falar. Eu já convido todo mundo que estiver aqui para seguir. Fechado. Então, obrigado de novo pelo convite. Boa noite, pessoal. Quem estiver assistindo depois, eventualmente, bom dia ou boa tarde, né? Enfim. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Infante. Eu sou diretor-geral para a América Latina da TMP. TMP é a maior agência do mundo focada em marca empregadora, Employer Branding. Né? Somos aí 1.300 pessoas em 30 escritórios no mundo, atendendo uns 500 clientes todos os anos. Eu sou responsável pela operação aqui na América Latina. Né? E como o Daniel falou um pouquinho, com alguma experiência nos últimos 4 anos à frente da TMP, outros 10 praticamente aí no mundo de recursos humanos, então tem bagagens e histórias diferentes, e hoje convergindo tudo para o marketing dentro de recursos humanos, que é a minha formação original. Para quem não sabe, eu sou publicitário, trabalhei em agência, né, caí no mundo de RH, sempre na área de negócios, sempre desse lado, né, brinco desse lado da mesa, ser fornecedor de RH, e consegui misturar 2 mundos interessantes aí da minha carreira, de agência, publicidade barra RH. E sou também o cofundador da Employer Branding Brasil, que é o maior ecossistema, uma comunidade que só fala sobre marca empregadora. E a gente, todos os dias, a gente tem um pouco mais de 2 anos, a gente em agosto completou 2 anos, então todos os dias a gente coloca um conteúdo diferente, pelo menos, final de semana inclusive, falando sobre marca empregadora. A gente tem podcast, a gente tem um aplicativo próprio, só com 100% gratuito, só com conteúdo, com vídeo, com nossos eventos estão lá, enfim, tudo que a gente faz está lá, então não tem desculpa para não aprender, quem gostar do tema, obviamente, do Employer Branding, para pegar mais conhecimento. O nosso objetivo é realmente inspirar as pessoas, democratizar o conteúdo e o conceito do Employer Branding, porque tem muita confusão, a gente vai falar disso aí um pouco na sequência. Mas é isso, estamos aqui para ajudar. Pensou em Employer Branding, pensou em Employer Branding Brasil. Isso que a gente fala também. Perfeito, de fato é um conteúdo de alto nível, eu recomendo a todo mundo que siga. E, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os convidados aqui nessa série de lives que venho fazendo, que está relacionado à pandemia, né?
justamente pelo seguinte, é uma tragédia que impactou o planeta, mas obviamente a gente precisa olhar sempre para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio. Então eu tenho Perfeito. feito essa pergunta aí na abertura das lives, pedindo aí para os convidados contarem um pouco sobre o que de positivo aconteceu com tudo nesse cenário, que é um cenário tão ruim. O que de positivo aconteceu na tua vida pessoal, na tua vida profissional, enfim, que tu acha importante destacar aí como uma visão otimista para todos nós? Putz, pessoalmente, nasceu meu filho. Completou Que 3 meses legal, semana velho. passada. Então, putz, um ano melhor, um ano inesquecível para mim, com certeza. Né? Principalmente do lado Bacana. pessoal. Acho que esse é o maior acontecimento, sem dúvida alguma, né, da vida. 40 anos de idade, primeiro filho, então, obviamente, uma mais especial impossível. Parabéns. Obrigado. É que eu tô com a cara boa, né? Nem parece que eu não tô dormindo e tudo isso, mas tô me virando bem. É verdade. E do lado profissional, acho que como agência, como TMP, apesar dos pesares, perdi cliente, apanhei há uns 3, 4 meses do ano, como todo mundo, mas o ano que eu vou crescer e vou entregar um baita resultado para a companhia, né, lá para os gringos. Pela consistência do trabalho, né, são, como eu falei, completo 4 anos agora em janeiro de agência, não foi de repente, não foi por acaso, então crescer na pandemia, eu sei que muita gente, lógico, desesperado, perdeu emprego e tal, é uma operação pequena, enxuta aqui no Brasil, mas mesmo assim, né, os trancos e barrancos e com, né, competência é igual sorte com oportunidade, eu costumo dizer. Então, com alguma competência, vou entregar um resultado, né? São 6 anos de agência aqui no Brasil, a TMP está no Brasil há 6 anos, mais de 50 no mundo, vai ser o melhor resultado da história da TMP nesses 6 anos. Então, o que mostra um pouco do amadurecimento do mercado também, né? E o Employer Branding Brasil vem acompanhando e trazendo um pouco disso, né? Então, educando as pessoas, provocando, né, o mercado, educando e dando munição, né? A gente leva conteúdo, fala, apresenta isso lá para sua liderança, discute isso dentro de casa, papapá. Então a gente vai muito nessa linha também, né? A gente também faz inúmeras lives, ou lives como essa, que são pessoas que, poxa, eu gostei, vou aprender um pouco mais, quero aprofundar. E o Employer Branding Brasil apoia muito isso. Então, eu acho que é um ano super positivo. E para o mercado de maneira geral, acho que a questão da marca empregadora e marca de consumo ficou escancarado, né, o que a pandemia fez de positivo para alguns e de negativo para outros. Então tem muitas lições, né, para a gente aprender. Pelo Employer Branding Brasil também, e não estou fazendo merchan, mas é porque realmente faz parte da nossa iniciativa, a gente conduziu uma pesquisa que a gente fez também em agosto sobre o impacto, né, da pandemia na marca empregadora. Então a gente foi lá falar de onboarding virtual, recrutamento, né, virtual que aconteceu, quais foram as marcas, né, que trataram melhor os colaboradores. Então a gente premiou lá, primeiro não demos um prêmio, mas a gente fez um ranking das principais empresas, né, que se destacaram, mesmo em frente à crise. Então tem lá, quem quiser acessar, tem um conteúdo, acha lá no Employer Branding Brasil, a gente tem um site também, que é o employerbranding.com.br, tem lá disponível, gratuito, só entrar, baixar e tal. Então, acho que o principal é o que a gente fala, o que os líderes falam, né, o que os colaboradores estão falando, vai repercutir. E aí o ponto para a marca empregadora especial eu vou querer fazer parte dessa empresa, né, vou querer trabalhar para essa marca sim ou não. Né? Então, o que eu vejo, ouço, o que os outros me contam, etc., isso vai refletir, obviamente, na minha decisão de continuar trabalhando na empresa, né, ou de, enfim, quando eu for trocar de emprego, qual a empresa que eu gostaria de trabalhar. De uma maneira bem resumida, acho que esse é o principal aprendizado para mim. E tem a questão, que acho que é a parte aí de trabalho remoto, enfim, tem uma série de discussões que também impactam a marca empregadora, como você, né, lida com seus colaboradores, tal, que também, quem trata melhor, pior, realmente você vai impactar de novo, né, a força de atração e retenção da sua empresa. Beleza, e bacana, cara, é o seguinte que tu falou sobre o crescimento nesse ano, e até antes de entrar no meu roteiro aqui de perguntas, quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Foi só a pandemia que acelerou esses resultados da TMP? Ou tu também está vendo um movimento, né, como está conectado com muitas empresas, está vendo uma preocupação crescente com se consolidar como uma marca empregadora atrativa? Não, a pandemia de verdade me atrapalhou. Eu perdi clientes ao longo do caminho, como eu falei, de março até mais ou menos agosto foi duro, uns 3 meses, abril para até agosto mais ou menos foi mais duro, pedaço de agosto em diante começou a melhorar e voltar. Então, a pandemia me atrapalhou, poderia ter sido ainda melhor.
como eu falei, como diz com a competência, né? Que eu falei, sorte com oportunidade. Um pouco de sorte, você tem que ter oportunidade porque você está ali, você cria as oportunidades, tal, você está no lugar certo, na hora certa, e obviamente todo o trabalho que eu faço, as lives, os eventos, enfim, tudo isso volta de alguma maneira, né, da credibilidade no relacionamento com o mercado. Então, a pandemia atrapalhou nesse sentido. E o que acontece, né, também, e essa é a minha grande preocupação quando a gente fala de employer brand, as pessoas, de certa forma, banalizam o tema, né, então eu brinco, colaborador sorriu, tirou foto, pum, fiz employer branding, ou fiz um post no meu próprio LinkedIn, anunciando aquela vaga, uau, puxa, fiz um employer branding, é muito mais amplo, muito mais legal, divertido e com muito mais resultado e retorno do que isso, né, então, acho que esse é um ponto. E o que aconteceu também, né, pensando no employer branding durante a crise? Employer branding no Brasil, muito mais do que outros países, ele ainda é muito conectado só com atração de talentos. Então chegam em março, meados de março, não vou contratar ninguém, acabou o employer branding, não preciso fazer nada. Errado. Employer branding é sobre reputação de marca. É sobre quem é você enquanto lugar para trabalhar, seja o jeito que você trata seus colaboradores, eventuais ex-colaboradores, no desligamento, tudo isso, e obviamente também quando você conta essa história para fora no momento de atração. E o que aconteceu com um monte de empresa? Com esse período sem contratar, então demitiram gente de employer branding, cortaram investimento, então isso atrapalhou até meu pipeline, minha projeção. Clientes que de novo eu tinha, falaram, não preciso mais contratar, então não vou mais investir nisso. E aí depois as empresas falaram, poxa, peraí, o mundo está começando a voltar. E aí os budgets voltam, tá? As tomadas de decisões começam a acontecer. Então, como eu falei, meados, final de agosto para cá, graças a Deus as coisas começaram a recuperar. Devo fechar o ano ainda numa crescente razoável e, de novo, entrego um ótimo resultado. Mas, não tem dia fácil, não. De trabalho, né? Agora, ao que tudo indica, eu acho que a tua percepção é muito parecida com a que eu estou tendo aqui no MWG também, e eu tenho percebido que nós plantamos muito esse ano, né? Como tu disse, foi um ano de muito trabalho, nós plantamos muito, e agora estamos colhendo os frutos, e ao que tudo indica, 2021 vai ser um ano excepcional, né? Assim esperamos, né? O Brasil é sempre uma caixinha, como o futebol, uma caixinha de surpresa. Então, Também lógico, não vou nem falar, lógico, esse é um ano atípico no mundo, pandemia e tal, mas, putz, aí entra a guerra política, entra não sei o que lá, tem um monte de coisa que acontece no meio do caminho, né? Por exemplo, é o que eu brinco, o Covid, ele não gosta de Natal nem de Ano Novo, tampouco de Carnaval, porque vai todo mundo pra rua de novo. Isso vai saber se em março do ano que vem vai explodir os números de Covid aí, porque, obviamente, o interesse econômico-político não quer que as pessoas deixem de consumir no Natal, viajem no Réveillon e o caramba, e, obviamente, não curtam o Carnaval, porque tem muito dinheiro envolvido. Enfim, são várias discussões que eu não vou entrar aqui, obviamente, que seria uma outra live, um outro tema, mas é o tipo de coisa que pode impactar. A gente não sabe como vai ser. Tá certo. Cara, vamos para o nosso assunto, então. E como tu mesmo colocou ali na tua apresentação, ainda existe uma confusão grande sobre o tema, existe uma ilusão, acho que não é só uma confusão, é uma ilusão do que estamos fazendo, marca empregadora, né? Quando, né, essa brincadeira que tu fez da foto do colaborador sorrindo, ou do anúncio da vaga UAU, quando na verdade a gente sabe que ser uma marca empregadora também não é só o desejo da empresa, né? É uma possibilidade concreta que ela tem de entregar a sua proposta de valor, né? Porque às vezes a empresa quer parecer alguma coisa e tenta fazer isso na sua comunicação externa, mas na prática é bem diferente. Então conta um pouco aí, vamos tentar separar assim, né? O que é e o que não é employer branding. É super simples, na minha visão, claro. Tenho alguma experiência, trabalho na maior agência do mundo, então eu brinco, estava falando hoje com as meninas, né? Employer Brand Brasil é uma iniciativa minha, junto com a Suzy e o Winnie, duas excelentes profissionais, além de grandes amigas. A gente estava falando, enfim, por outros motivos, a gente tem o nosso EBB Academy, a gente tem uns cursos, agora também a gente estava revisando a aula da próxima semana, e eu comecei a mostrar as coisas que eu tenho da TMP. Tipo, coisas que a gente nunca viu na vida e vai demorar uns 5 anos para ver. O que é o real employer brand, né? Eu brinco que eu vivo o futuro do employer brand. Mas de uma maneira bastante simples, quando eu falo, né, o que é employer branding ou não, eu uso uma pergunta filtro. Então, o famoso kit on board. Por acaso eu tô com a minha incrível, maravilhosa, olha aqui, mochila da TMP. Legal, bonita, descolada. Eu tenho duas, uma para trabalhar, uma para viajar, porque eu gosto, porque é bonita, não sei o que lá. Gosto da empresa, né? Beleza. Mas, como eu costumo dizer, isso aqui não é employer branding. Caio, por que isso? E a pergunta filtro é, se você não ganhar a mochilinha... Tô com a... Deixa eu ver essa caneta. Caneta da TMP também, olha só. Hoje eu tô com o kit, por acaso, tô com o kit completo aqui. Foi sem querer, tá? Tava aqui porque eu tava trabalhando aqui. Pô,
se a caneta fosse verde, amarelo, se você não ganhar essa caneta da TMP no seu kit on-board, sua mochila e afins, você vai deixar de trabalhar para a empresa? Você vai gostar mais ou menos dela? A resposta é não, não muda nada, né? Ou isso te diferencia de outra agência, ou enfim, de uma outra empresa, de uma outra, enfim, poderia trabalhar em qualquer, quem sou eu, né? Mas enfim, poderia trabalhar em qualquer outra empresa na área de marketing estratégico comercial, que é um pouco do meu mundo aqui, poderia, né? E aí o fato é, o que torna isso, o que torna a TMP única e diferente? É isso que eu preciso ir atrás. Isso é o Employer Branding. Então, como eu vendo, por exemplo, a TMP para os meus eventuais candidatos? Primeiro, eu já falei um pouco aqui, a maior agência do mundo. Poxa, o que significa isso? Eu tenho que falar, as pessoas não conhecem TMP. TMP é uma agência que tem 1.300 pessoas, tem não sei quantos escritórios, com 500 clientes, papapá, a gente faz um monte de coisa. A gente tem uma baita liderança incrível. Alguns dos maiores nomes do mundo de Employer Branding estão na TMP. São pessoas que praticamente fundaram o termo Employer Branding, inclusive um dos principais, a primeira vez que apareceu, tem um dos fundadores da TMP que já é falecido, foi um dos primeiros caras a começar a falar disso lá atrás. Então, assim, você vai aprender com o melhor que tem do mundo. Você participa de projetos globais. Pô, mas a minha empresa é global. Tá, mas quantas vezes você falou com alguém de Singapura, Índia, Holanda, Alemanha e Estados Unidos no mesmo call, entre cliente e agência? Nunca. Isso na TMP acontece. E assim, não é uma promessa vazia. E eu sempre brinco, né? A Greta, a última funcionária que eu contratei, fez 1 ano agora em outubro. Ela chegou, eu falei, putz, tá rolando um call aqui. O que foi? Não, entra e, tipo, deu meia hora. Ela chegou 9 horas, 9h30, tipo, 10 horas. Eu falei, não, só assiste. Nossa, é isso? Bem, assim, ela falou, porque assim, foi a minha promessa para ela. Eu falei, você vai participar de projetos globais. E projeto global não é simplesmente as pessoas te mandam um negócio, você executa aqui, não. Você vai participar de estratégia, tal. Hoje ela atende globalmente, essa foi a Sanofi por acaso, ela atende a UPS, ela atende a Cargill, ela acabou de lançar, não me lembro agora, mas tipo coisa de 25, 30 sites de carreira na Latam. Ela conduziu 25, 30 sites, lançamento de sites de carreira, cada um por país, para a UPS, por exemplo. Qual outra agência vai oferecer esse mesmo tipo de oportunidade? Não vai ter. É isso que eu preciso vender, é isso que torna a minha empresa especificamente única. Além de outras, por exemplo, a questão de liderança, quem que é a minha liderança? Putz, eu tenho uma CEO que está na empresa desde 2006, quer dizer, ela é CEO desde 2006, que é a Michelle. Cara, a mulher é incrível, e o fato de ter uma mulher na liderança principal como CEO global, tem um presidente dos Estados Unidos e tem os outros RSVPs que eles chamam, eu sou um RSVP, ou diretor-geral, whatever, aqui para a América Latina. Putz, o fato de ter uma mulher na liderança há 14 anos na empresa diz muito sobre a empresa, das iniciativas que ela tem, de diversidade, de inclusão, papapá. Cara, e uma série de coisas. É isso que a gente precisa vender. Por quê? Porque outras agências não têm essa pegada, porque outra agência não tem, por exemplo, a gente tem uma iniciativa legal da TMP. Um dia a cada trimestre, né, a cada quarter, a gente pode e deve tirar um day off para fazer voluntariado. Cara, isso diz muito da empresa, das iniciativas. Qualquer empresa pode ter? Pode, mas o jeito como a gente faz, inclusive agora, em tempos remotos, a gente fez uma série de ações virtuais, tal. Então, assim, isso que eu preciso me diferenciar, é isso que eu preciso contar de história. E cada empresa tem a sua história, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem suas pessoas e assim por diante, né? O que eu vejo como... Só para encerrar. Pega um anúncio no LinkedIn, troca o logo, troca a cor, serviu, e 95% das vezes vai servir, não é Employer Branding. É uma vaga que eu fiz no PowerPoint e subi lá e... Uau! Então, em linhas gerais, tu diria que não é employer branding aquilo que não torna a tua empresa única e aquilo que não mudaria a decisão, o vínculo do colaborador. E que é facilmente copiado. Perfeito. E que é facilmente, beleza, perfeito. Bom, e até depois tem uma pergunta sobre benchmark que eu vou tentar encaixar isso com um exemplo aí de um dia a cada 4 meses para voluntariado, porque a gente tem essa ilusão de que o benchmark é copia e cola, né? Quando na verdade não é. Mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta, porque tu tem um racional muito interessante, que eu já vi em alguns materiais teus, que faz a correlação entre a cultura e propósito da organização, o EVP, o employer branding, a experiência do colaborador, o engajamento. Então, se tu puder fazer uma conexão rápida assim, desse racional e nos contar um pouquinho disso, te agradeço, cara. Claro. Sim, para mim, de uma maneira bastante simples, né? Cultura, EVP e employer brand. Acho que são os 3 grandes termos que se misturam, se completam, mas são diferentes, né? Resumindo, cultura são os rituais e comportamentos esperados
da empresa para com seus colaboradores. Hashtag somos guerreiros. Aí te pergunto, Daniel e quem estiver vendo a gente, você vai trabalhar numa empresa porque lá no site, ou porque ela diz que hashtag somos guerreiros? Não. É legal? É o jeito que você vai trabalhar, o jeito que, que a empresa espera que você seja. Hashtag seja criativo, hashtag qualquer coisa que o valha. Isso é cultura. Vou fazer uma analogia rapidinha depois para você entender melhor isso. O EVP é o que a gente chama de motivos para acreditar, ou os motivos para escolher a empresa e permanecer nela. Não é porque você é hashtag guerreiro, mas sim porque você tem, como eu falei aqui, no meu caso do MP, você tem uma liderança inspiradora, você tem projetos desafiadores, você tem oportunidades de progressão de carreira, é muito nessa linha. E o Employer Branding é como você conta essa história. Basicamente, o EB, né, carinhosamente chamado de EB, é como você conta a história do seu EVP e como você sim conta a parte da cultura. E aí duas coisas rápidas só para a gente deixar isso claro para quem estiver vendo e ouvindo a gente. Primeiro, a cultura, você só sabe da porta para dentro. Eu falei um monte de coisa legal da TMP. Se eu falar, uau, quero trabalhar na TMP, você só vai saber de verdade da porta para dentro. Se realmente a galera é global, se o pessoal é acessível, enfim, podia contar um monte de coisa. E o jeito que isso acontece. E depois, quando a gente for falar de benchmark, depois a gente vai discutir um pouco mais isso ao fundo. Esse é o primeiro passo. Então, e as pessoas confundem muito. Fiz meu trabalho de cultura, chamo de EVP e... Não, cultura é uma coisa, EVP é outra, Employer Brand é como você conta esses dois pedacinhos. E a analogia que eu sempre faço, que é super simples, de maneira bem resumida, não vou nem aprofundar muito, é o seguinte, pensa numa cidade. Beleza, sempre pego Nova York porque é uma cidade que todo mundo, de certa forma, simpatiza, ou eu brinco também, já viu no filme do Homem-Aranha, ou algum outro filme ou seriado aí. Legal. Você visitaria Nova York? Passaria lá 20 dias? Sim. Né? Ainda mais se o Caio da TMP pagar, mais legal ainda. Mas por que seria lá? Porque você quer conhecer o Central Park, você vai visitar a Estátua da Liberdade, você vai ver 3 shows na Broadway, você vai comer nos restaurantes legais, tal. Uma série de coisas nesse sentido. Beleza, falamos de cultura, porque você visitaria Nova York e passaria lá 20 dias, com tudo pago pelo Caio preferencialmente. Você moraria em Nova York? Putz, muda completamente. Aí que entra o tal do EVP. Com quem que você vai se relacionar? O que você vai aprender nessa cidade? Qual que é o teu custo de vida? Né? Quais são as oportunidades de emprego ali para você e tal? E assim por diante. Essa analogia é mais simples, mais rápida e fácil para entender. De novo, a cultura é legal, ajuda a atrair, bacana, mas ela não sustenta. Sozinha ela não para de pé. E a tomada de decisão, você precisa ter uma promessa, você precisa ter algo que seja concreto. Fácil. E aí vamos falar um pouquinho do benchmark, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas ouvem, que tu acabou de contar, que a empresa proporciona aí um day off a cada 4 meses para praticar o voluntariado, isso é o tipo do Ctrl+C, Ctrl+V, né? É o que frequentemente acontece no mercado. Ah, a TMP faz isso, então vou trazer isso para a minha empresa também, e eu acabo montando um Frankenstein com benchmarks copiados de N empresas. Sim. E aí minha pergunta, né? Qual o objetivo de fazer um benchmark em marca empregadora? Né? Funciona? Não funciona? Por que fazer? Como utilizar? Como é que tu vê essa questão do benchmark? Legal. O pessoal mandou aí a Dani, que eu tenho uma live com ela amanhã também, e a Trícia, que é super... Hashtag somos todos EBB, que ela criou essa hashtag aí pra gente fazer cada vez mais falar do EBB. Boa noite. E demais também, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Cara, o benchmark pra mim é muito perigoso. Porque é o seguinte, acho que assim, o benchmark, até o que a gente faz muito no Employer Branding Brasil, é trazer referências, é trazer inspiração. Mas aquela história, não copie e cole para dentro de casa, porque não vai parar de pé. Porque aí sim a cultura vai impactar o como você entrega aquilo, o teu budget vai impactar o como você entrega aquilo, o teu recurso, tempo e pessoas também vai impactar. Então, o benchmark, né, então, é legal. Poxa, vi uma campanha lá, ou vi essa iniciativa. Puxa, e a gente vê, isso na pandemia ficou super claro, quem copiou e colou a ação do coleguinha, né, ou da empresa. E a gente ficou bravo comigo na época. Eu falei, ó, essa ação aí, mandar a cadeira na casa do colaborador. Teve uma empresa que saiu na frente. Deu 1, 2 semanas, essa empresa saiu na mídia, deu 1, 2 semanas, todo mundo começou a mandar a cadeira na casa do colaborador. O colaborador viu aquela mensagem, o mesmo RH, Employer Brand, comunicação, enfim, o dono daquela ação na empresa que copiou, os seus colaboradores também viram no mesmo dia, no mesmo grupo de WhatsApp, inclusive, seja lá onde for, ele viu aquela ação. E ele não vai falar assim, nossa, como minha empresa é legal agora, ela mandou, que preocupação, ela mandou a cadeira, por mais que seja uma ação legal. Mas, de novo, não fica falando, não sai por aí falando, uau, olha como eu penso nos meus colaboradores, uau, vou fazer tudo.
E aí tem um ponto super importante, né, que eu até estava discutindo hoje com duas pessoas em diferentes momentos. Cara, employer branding tem tudo para dar errado, sendo bem sincero. Por conta disso. As pessoas querem copiar e colar. E não sabe provar valor, e não sabe fazer nada. Putz, sabe, tem um pouco, assim, é muito raso. É muito raso, de maneira geral, né? Acho que esse é um ponto. E dois, as pessoas não se aprofundam no sentido de conhecimento, de convencimento, e também, conectado a isso, não tem muito legado. A gente vê as pessoas rodando muito de empresa em empresa, não dá tempo de fazer as coisas. Então, você quer realmente levar isso a fundo, se aprofunda, estuda, faça benchmark, mas faça benchmark para você aprender. Não para falar o seguinte, puxa, meu chefe, eu vi hoje num grupo de WhatsApp, mandei até de brincadeira para a Suzy, que é minha colega do EBB, falei, putz, alguém mandou isso aqui, eu falei assim, meu chefe acabou de me pedir isso, alguém pode falar como é que eu faço isso aqui? A pessoa sequer, sabe, você vê que nitidamente copiou e colou o e-mail do chefe ali num grupo de WhatsApp, desesperado. Negocia com o seu chefe, fala assim, puxa, eu preciso aprender, eu pago um curso para mim, eu vou atrás, não sei o que lá. Eu acho que falta as pessoas terem mais interesse e realmente quererem criar legado, contar histórias, sabe, ir atrás. Então, por isso, brincadeiras à parte, o Employer Brand tem tudo para dar errado. E sabe que uma coisa curiosa nesse sentido aí, falando dos benchmarks, que as pessoas têm me perguntado, por exemplo, vai ter dicas práticas na Masterclass, ou as pessoas querem muito isso, né? Receita de bolo. Oi? Receita de bolo. Receita de bolo. E eu tenho dito o seguinte, cara, eu prefiro, sim, algumas evidentemente vão estar diluídas no conteúdo, mas eu prefiro te dar condições, te ensinar técnicas culinárias ou técnicas de confeitaria para que tu seja o criador de um benchmark, para que tu produza e crie a tua própria referência. Eu acho que isso é muito mais importante, né? Tu ter os recursos necessários para pensar e produzir sozinho, né? Então, eu acho que isso faz todo sentido. E, bom, e até saindo um pouco do roteiro, né? Tu falou desse caso das cadeiras, né? Que foram entregues pela empresa, pela ergonomia e tudo mais. E aí uma pergunta que eu tenho recebido recorrentemente, assim, de pessoas que trabalham em empresas menores e que têm essa preocupação, né? De, poxa, também uma empresa pequena, a gente sabe, ela também precisa ter, mais do que até uma empresa grande, uma proposta única. E que a torna exclusiva, mas o canhão dela para comunicação é muito menor. E um exemplo, assim, aqui na nossa empresa, que é uma empresa de pequeno porte, né, médio porte, são 212 colaboradores, a gente fez isso. Né? Então, as pessoas, quando foram para casa rapidamente ali, foi entre 17 e 18 de março, a gente procurou verificar com os nossos colaboradores aqueles que tinham uma estrutura mínima compatível e aqueles que não tinham, né? E para que nós montássemos isso. Porque o nosso canhão, né, para comunicar é muito pequeno. Como é que tu vê, assim, algumas dicas para empresas de pequeno porte conseguirem bem se posicionar aí com seus EVPs? E com a proposta de marca empregadora, enfim. O principal ponto é, se você fez isso, primeiro, sem copiar ninguém, por uma preocupação genuína, uma palavra que a gente usa muito, né? De você fazer porque você acredita naquilo, que você faz pensando bem dos seus colaboradores, tua principal mídia será seu próprio colaborador, né? E pensando também em volume de contratação e até de retenção, você não precisa contratar 1.000 pessoas nem por mês, nem por ano. Com 200 pessoas, você vai contratar 20, 25 e olhe lá, se tudo isso. Então, é proporcional. De novo, não queira, por isso que o benchmark é isso, né? Eu tenho lá, quando eu falo, você quer o maior benchmark do mundo de employer branding que eu conheço é da UPS. Eles contratam 250, 300 mil pessoas para trabalhar agora, novembro e dezembro. A gente trabalha 10 meses para contratar 400, né? Chegou a contratar 400 mil pessoas há 2 anos. Cara, uma infinidade de ações. Você não é UPS e nem queira ser. Você precisa contratar 400 mil pessoas por 2 meses. É um outro mundo, de novo. Posso te passar o benchmark, umas campanhas incríveis, não sei o que lá, mas não é isso que você precisa. Para o seu negócio, o teu orgânico, digamos assim, o mídia sempre ajuda. E mídia, né, ou seja, você levar a sua mensagem certa, no canal certo, para o público certo. Não é TV Globo, né, que também tem muito isso. Eu falo a palavra mídia, tem gente que cai da cadeira. Eu falo, não, você não precisa patrocinar lá, o futebol, o show do intervalo. Não é isso.
É você saber onde você vai, porque muitas vezes o próprio LinkedIn, você publica no seu próprio LinkedIn. Só que a tua própria rede não tem as pessoas certas para a mensagem certa. Você publicou no teu LinkedIn porque é legal. Eu mesmo falo, pô, tecnologia, eu vou publicar alguém no meu LinkedIn? Não vou, não vai dar certo. Se eu publicar uma vaga de RH, de marketing e tal, putz, a aderência vai ser grande, provavelmente. Hoje mesmo, me pediram uma indicação de Employer Branding. Pô, por quê? Porque eu tenho uma conexão, né? Tenho uma rede de Employer Branding. Coloquei ela em 2, 3 grupos de WhatsApp, Telegram, não sei o que lá. Putz, já consegui 6, 7 indicações assim. Porque é a minha rede. Entendeu? E é uma empresa de 200 pessoas. Olha só, falando isso, é uma empresa de 200 pessoas que quer crescer, tal. É isso. Então, assim, às vezes esse boca a boca, você precisa ser criativo. Eu falo, você precisa ter 3 coisas, sendo que a terceira, que é o dinheiro, mas enfim, você precisa ter criatividade e boa vontade, de novo, de estudar, de ir atrás, de aprender, a boa vontade está aí. E o segundo é criatividade, talvez um pouco de tempo no meio do caminho, sempre é importante, né, tempo barra foco, e o dinheiro, lógico, deve ficar tudo mais legal, mais colorido, mais bonito, mas você não tenho dinheiro para fazer, você precisa ter tempo, né, de novo, criatividade, foco para querer fazer, todo o resto aparece, as pessoas te ajudam, né, eu brinco, eu na TMP aqui, eu sou pequeno, comparado com a TMP de 1000 pessoas lá fora e o caramba. Eu sou pequeno. Se você perguntar pra Greta, que é, como eu te falei, a pessoa que eu contratei a última vez há 1 ano, né, pouco mais de 1 ano. Sabe o que eu fiz pra ela? Eu peguei o meu celular, tirei uma foto e falei, essa aqui vai ser sua mesa. Na sexta-feira eu mandei pra ela, estou te esperando aqui segunda-feira, o time tá aqui, não sei o que lá. Pedi pra pessoa do meu time gravar um vídeo do próprio celular. No céu, falou assim, oi, tudo bem, eu sou, sei lá, sou o Ale aqui de mídia, não sei o que, pô, seja bem-vindo à TMP, vai ser muito legal, a gente vai trabalhar junto, vários projetos, não sei o que lá. Cara, final de semana a mulher chegou segunda-feira, ela tava com sorriso daqui a aqui. Sabe quanto me custou? Legal, já chegou pronto. Já chegou aqui, ó. Nada, né? Custou um pouco da minha impressão aqui de ficar segurando a câmera do celular. 30 segundos, 20 segundos. É isso. Então tem que ter boa vontade. Lógico, agora o benchmark, amanhã vai ter 30 empresas fazendo o vídeo no celular. Mas tudo bem, é o tipo da coisa que dá até para copiar o tipo de ação, mas o conteúdo, aí entra em Employer Branding. Você tem que entrar, de novo, o que você vai falar da sua empresa, o que é legal falar da sua empresa, né? Mas enfim, são coisas pequenas, rápidas e simples de implementar. E interessante, a Trícia agora colocou, né, fez um comentário aqui de que a entrega da cadeira em si não é Employer Branding, mas a intenção de fazer isso, sim. Isso. E essa intenção de se preocupar, de colocar as pessoas no centro, é algo que, sim, é um componente que torna a empresa única, né? Porque ela é uma constante que se manifestou na pandemia, mas essa ação isolada, ela faz parte de uma mentalidade, né, da organização constante, né, de gestão dessa marca empregadora. E o que aconteceu durante a pandemia foi que as empresas ficaram com medo, exatamente porque não souberam lidar com tudo isso. Entre estrutura de home office, não só a cadeira, mas a internet, porque aquela história, não é nem home office, né? Todo mundo foi enfiado em casa com família, que eu falo, meu filho nasceu em agosto, tranquilo, teoricamente, né? Enfim, ele é pequenininho, tá lá com a minha mulher no quarto, não me dá trabalho. Mas imagina quem tem que fazer homeschooling paralelo a isso. Por exemplo, a TMP, olha só, cuidado da TMP. Eles foram atrás de um especialista em homeschooling e deram uma série de lives para quem é pai. Eu não participei, porque não é daqui 3, 4 anos, talvez, ou fosse daqui 3, 4 anos eu precisaria disso, né? Para ensinar, porque, putz, é um desafio que eles entenderam que tá todo mundo se ferrando. E ninguém estava preparado para isso. Então, como que a empresa pode apoiar? É isso. Lógico que ofereceu, quem precisa de suporte de celular, cadeira, isso aí tudo, o padrão fizeram, mas isso é se preocupar e você olhar onde que está a dor e como é que ajuda a resolver essa dor, né? Isso é importante. E ainda sobre EB, né, eu me lembrei há pouco de uma live que eu participei a convite da Daisy Gomes, do Carreira Bistrô. Tu falou sobre dinheiro agora e aquilo que excede o dinheiro, que é a criatividade, e eu me lembrei de parafrasear os Titãs sobre isso, né? Que tem aquele trecho da música deles que diz, né? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade, né? Exatamente. E eu acho que é muito disso, né? Não é EVP, marca empregadora, não adianta eu ter o salário mais alto do mercado. Né? Isso não adianta. Já não é um fator motivacional para muita gente. Exatamente. E, Caio, e já que a gente está falando em mentalidade, né? Então que EB é uma mentalidade constante que se coloca à prova em momentos difíceis, como esse da pandemia.
E é uma pergunta recorrente aí das pessoas que interagem comigo, e deve ser para ti também. Como vender essa ideia para a alta gestão de uma empresa, cara? Respondi essa pergunta hoje 2 vezes, para clientes, né, para prospects. Assim, lá fora... Desculpa, vou te deixar entediado aqui com Não, as não, minhas imagina. perguntas. Cada vez mais, quanto mais gente souber, e até quem quiser contribuir, eu vejo as pessoas comentando aqui, quanto mais a gente discute, aprende, melhor para todo mundo, né? Então, e de novo, sempre um prazer falar sobre. Lá fora é muito simples, né? Lá fora é dados e fatos, pum, você resolve. Ah, você vai fazer isso, você vai ter esse retorno, você vai construir isso, você vai diminuir isso, beleza. As pessoas se encantam mais. Não que seja fácil, mas é muito mais fácil do que aqui, com certeza. Aqui, acho que o jeito, né, o tal do storytelling, o elevator pitch, o ficador chama de um jeito, é o jeito de contar essa história, quanto tempo você tem que fazer isso, é que a gente precisa melhorar, e de novo você precisa estudar. Porque muitas vezes morre como a gente falou, o fato de levar um tipo de trabalho, uma proposta rasa. Ah, por que você quer fazer isso? Ah, porque tá todo mundo fazendo. Por que não? Porque eu vi que tem uns posts mais legais. Não, porque o site de carreira lá do concorrente tá mais colorido. Não é isso. Basicamente, assim, e aí eu faço uma analogia também, eu tenho um material mais complexo disso. Complexo não, mais completinho disso. Pensa na Apple. Por que você deveria comprar um iPhone? Tem lá vários atributos do produto. Porque ele é um processador mais rápido, porque a câmera é mais legal, porque papai, enfim, tem uma série de coisas ali. E aí, por que você deveria trabalhar na Apple? Cara, a resposta é totalmente diferente. Não é porque você tem o iPhone ou porque você tem o processador mais rápido do mundo. Mas porque ali você tem uma liderança que acessa... E isso é real, tá? Isso eu tenho esses materiais que eu peguei. Só entrar no site de carreira deles lá da Apple e falar, trabalhar na Apple, né? Coloca lá Apple Carreiras, tá tudo escrito lá. Porque você vai trabalhar com pessoas incríveis e muito inteligentes, não só que ela, enfim, tem uma série de pontos. E é isso, a gente tá falando de posicionamento. E se você perguntar para sua liderança, essa mesma pergunta, ele vai gaguejar. Ele ou ela vai gaguejar, né? Por quê? Para comprar o produto ou serviço, a resposta vem, pá, rapidinho. Porque eu deveria escolher empresas para trabalhar, muda bastante. E aí você leva números e dados, né? Onde estão esses números e dados? Nas pesquisas de culturas, nas pesquisas de clima, no Glassdoor. As pessoas estão falando, esse é o ponto. E é uma frase que eu uso bastante, é brand or be branded. Né? Então, se você não se posiciona, alguém está contando essa história por você, alguém está posicionando a sua marca por você. É isso que você quer? E o quanto que isso atrapalha? O quê? O seu turnover. Então a pessoa vem ficar 6 meses, a proposta não era muito clara, a promessa ficou meio vazia, a pessoa vai embora. Né? E qual que é o custo de você perder gente? Contrata, recontrata, treina, desenvolve. E o custo não só financeiro, é o custo de tempo, é o custo, né, de projeto que ficou parado, de projeto que não andou, enfim, tem várias outras coisas. Também tem um slide que fala sobre contratação errada, tem uns 10 pontos lá, quais são os riscos, né? Além de risco trabalhista, além de vários outros aí, riscos sim, de fato, financeiro. E aí, para finalizar, assim, quanto que é ter o seu turnover? Vamos combinar, vamos pensar aqui, o turnover vai 10%, é um número médio para alguns segmentos, 10%. Tá, quantos funcionários você tem? Vou dar um número mágico aqui, 500, não vou nem falar nem 5 mil, 500. Pô, então, 50 pessoas que vão embora, beleza. Quanto custa mandar 50 pessoas embora? Putz, custa 1 milhão por ano, números macro, tá? Entre vários custos atrelados aí. Poxa, se eu te diminuir 10% desse valor, quanto você vai economizar? 100 mil reais no primeiro ano. E se de 10 botar para 15% no segundo ano? É 100 mil mais 115 mil. Pensando mais, uma conta bruta, não vou fazer a conta aqui, os juros compostos e tal. Poxa, então em 2 anos, se eu investisse, sei lá, 50, 80 mil numa marca empregadora, ou comecei com boa ação, putz, eu vou trazer de economia 200 mil reais em 2 anos, 250 mil, sei lá, enfim, depende da conta que você fizer. Então, tem número na mesa, tem que saber convencer a liderança por esse tipo de número. Não só falando que... E assim, eu tenho uma pesquisa de 2010, há 10 anos, da Bolsa de Valores de Nova York. A Aon Hewitt fez essa pesquisa, está disponível, entra lá no Google, vai ser difícil de achar porque é uma pesquisa antiga. Eu até preciso achar a fonte dela, mas eu sei o que eu tenho lá de cabeça. Ela comparou empresas do mesmo segmento na Bolsa de Valores, as que tinham a marca empregadora mais forte, baseado nos rankings, etc. Tá? Enfim, nem sei se tinha o Glassdoor na época, mas enfim, né, foi ver quem que tinha mais atratividade, mais força de marca e quem não tinha. As que tinham a marca empregadora mais forte, a ação, estou falando de dinheiro, estou falando de acionista, investidor, stakeholder e tal, valorizou 22% a 24% mais de quem não tinha. Então, assim, por quê? Porque a pessoa não vai embora, porque a pessoa produz mais, não fica reclamando, a pessoa está satisfeita, ela é menos suscetível de sair, enfim, tem uma série de ganhos, inclusive financeira. Como diversidade, se você olhar a diversidade, tem números de dinheiro, de receita, de lucro,
que compensa você investir em diversidade. A conversa é a mesma. E leva tempo. Porque assim, você vai lá uma vez, ele vai falar não. Você vai falar uma vez, a pessoa vai falar não. A terceira vez, em algum momento ela fala assim, legal. E eu sou super transparente. Se você falou isso 3, 4 vezes na empresa, a resposta sempre foi não, você está na empresa errada. Se você realmente quiser trabalhar com Employer Branding. Agora, água mole em pedra dura, uma hora fura. Não, sem falar que eu acho que tem um ponto bem importante aí, né? Porque a gente está falando mais sobre a atratividade. Mas também tem, eu até não gosto muito da palavra retenção, mas também tem a permanência, né? O quanto esse colaborador vai ficar na Exato. empresa e vai ficar performando. Que Perfeito. também está relacionado, né? Então a marca empregadora ela vai decorrer lá na experiência do colaborador, em conseguir ser coerente o bastante para cumprir a promessa, né? Eu fiz uma promessa de marca empregadora e aí, no momento que você entra na empresa, eu vou cumprir essa promessa no dia a dia e isso vai estar relacionado ao teu engajamento. Eu costumo dizer que o colaborador engajado é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. E até Exato. comparo um pouco, né, que tem uma frase que está lá no meu livro que diz assim, né, que não é o amor que mantém o relacionamento, é o relacionamento que mantém o amor. E aí eu até comparo, né, que o amor tem a ver com a marca empregadora, criar o amor, mas o relacionamento tem a ver com a Perfeito. experiência do colaborador. Então, se eu melhor consigo selecionar, atrair, selecionar e cumprir a promessa, isso que tu falou, assim, faz todo sentido. As empresas também vão performar melhor, não Bom, só porque elas vão ter uma permanência maior para as pessoas, mas também porque elas vão ter uma performance superior dessas pessoas, né? sem dúvida. E fazendo um paralelo do seu relacionamento, eu também uso para um outro momento, que você falou que não gosta da palavra retenção. Eu também não, né? Por quê? Para mim é um relacionamento. Se você está num relacionamento legal com a pessoa, você tem experiências legais, sei lá, você sai para jantar, você fica assistindo Netflix, você vai viajar, enfim, você tem N momentos legais, você não precisa fazer um plano de retenção para manter seu namorado, namorada, mulher, esposo, sei lá o que for. São essas experiências legais que fazem com que a pessoa queira ficar com você e vice-versa. Então, pensando no Claro. relacionamento, marca empregadora, é a mesma coisa. Você não cria um plano de retenção, basicamente putz, tal pessoa pediu para sair. Não, aumenta o salário. Isso é plano de retenção em 95% das organizações. Isso chama-se plano de remuneração e desespero. É verdade. Na minha modesta humilde opinião, aí de novo, com quase 15 anos de RH acompanhando de perto. Não, e eu particularmente fico pensando assim, eu já tive uma situação parecida numa empresa que eu pedi para sair, quando eu pedi para sair, recebi uma proposta para ficar. E, na verdade eu me senti péssimo com aquilo, porque eu fiquei pensando assim, poxa, mas Só agora. ontem eu já valia o que eu valho hoje, né? E por que isso não foi uma manifestação inicial da empresa, né? Por que agora que eu estou indo embora? É que nem no compartilho com os relacionamentos de novo, né? Quero me separar. Ah, não, mas eu vou mudar. Poxa, só um pouquinho, né? Tu teve até agora, até 1 minuto atrás para mudar antes de receber a notícia. É Cara, bem isso. e aí vamos lá, né? Como começar? E aí tu tem lá os teus, eu gostei muito, né, dos teus 4 passos, ou seriam os 4 primeiros passos para preparar a empresa, que é o nosso tema aqui. Eu procurei deixar esse tema para o final. Conta um pouco aí como é que são esses passos para quem quer empreender um programa de marca empregadora. Assim, esquece o tal do EVP, que é lindo, maravilhoso, tal. A gente vamos para o mundo prático, mundo real, né? Então, não é receita de bolo. Se alguém falar que eu dei uma receita de bolo, é mentira. Tá gravado aqui em todos os lugares que eu falo. Mas, assim, acho que tem um caminho a ser seguido. Número 1, se você não tem EVP, você tem que fazer um mínimo de diagnóstico. O EVP é um diagnóstico, só que maior. Para quem não conhece o termo, depois procura por Employee Value Proposition para entender um pouco mais, ou me procura, ou entra lá no Employer Branding. A gente tem bastante conteúdo falando sobre o tema. Que basicamente por que eu deveria escolher empresa para trabalhar? Eu preciso ter essa resposta para não ser, de novo, uma promessa vazia. Então, o primeiro passo é ter esse mini diagnóstico. Quando eu digo mini qual que é o teu principal desafio, de repente? Putz, meu principal desafio é contratar pessoas da área comercial. Isola, fala com o time comercial. Time comercial, o que atrai vocês aqui todo dia? Por que é legal trabalhar aqui? Quais são as experiências positivas? O que você conta na sua casa de como quer trabalhar aqui? E assim por diante, pelo menos você vai ter insumo, dados, para poder falar o seguinte, legal, agora entendi porque que essas pessoas que estão na empresa, preferencialmente 2 anos ou mais, porque o turnover até 2 anos ele é muito maior, então tem essa régua de corte. Poxa, legal. Então entendi. João, você perguntar, Caio, o Caio está 4 anos na TMP, eu tenho
bagagem para poder falar o que me mantém aqui. Eu tive algumas ofertas, mais de uma mão de ofertas para poder sair da TMP em alguns momentos da minha vida e nunca nem sei quanto paga uma delas, porque eu tenho uma relação legal com a empresa, estou feliz e contente. Então esse diagnóstico é importante, número 1. 2, é o conteúdo, que é o que a gente falou, de novo, do benchmark, tomar cuidado. E tanto faz se é foto, se é vídeo, se vai ser online, se vai ser offline, tanto faz como tanto fez essa questão do conteúdo. O importante é que você respeite aquilo que você descobriu. Não saia fazendo um conteúdo vazio. Né? Porque, de novo, preciso estar no LinkedIn. Sim, é legal você ter uma estratégia dentro do LinkedIn, não é estar por estar. Isso é importante. Passo número 3, né? Então, conteúdo de novo. O formato tanto faz, é importante você respeitar aquilo que você descobriu, né? E fazer isso de novo com foco, com tempo, com pessoas que possam te ajudar. E não queira fazer tudo, tá? Então, peça ajuda dentro de casa, né? Vou fazer um job description, eu não preciso saber o job description da pessoa de tecnologia. Pede para o líder da área de tecnologia ou um par daquela pessoa, daquela mesma função, o que você faz no teu dia a dia? Né, como você conta para as pessoas o seu trabalho? Em vez de você ficar lá se quebrando a cabeça, ainda mais empresa grande tem 100, 200, 400 job description, ninguém é obrigado a saber 100, 200, 400 job description. Né? Dá para você fazer um negócio, senta com a pessoa, escreve junto, ou pensa e pede para alguém avaliar para você. Então, de novo, tem maneiras sem dinheiro, com boa vontade e criatividade de fazer as coisas acontecerem. Ponto 3 é definir bem o canal. Onde, igual você falou, poxa, eu fiz umas ativações legais aqui. Onde eu vou contar essa história? É onde está seu público. Adianta eu colocar no meu LinkedIn que, puxa, tenho 15 mil pessoas no LinkedIn. Legal. Adianta eu contar uma história de tecnologia de novo lá? Ou falar do jovem aprendiz? Não. Adianta eu contar de employer branding. Né? E aí sim faz sentido para as pessoas. Então, definir bem o canal. Se você tiver um dinheirinho para investir, porque o dinheiro, e aí não sou eu que estou falando, mas é o LinkedIn, o Facebook, enfim, todas as mídias, Instagram, você precisa ter dinheiro para você ter certeza da segmentação, para você garantir mensagem certa, no público certo, no canal certo. Então essa segmentação é importante. E por fim, você vai medir as suas ações. Porque é outra coisa, tipo, como é que eu meço employer brand? Nossa, quais são os métricos, os KPIs, blá, blá. Legal, onde você estava? Não sei. Onde você está? Menos ainda. Onde você quer chegar? Também não me planejei. Então, com isso, você... E aí é legal, porque como é que você consegue medir isso? Você pode, por exemplo, de novo, pegar pesquisa de clima, de cultura, avaliações do Glassdoor. Tem uma colega também de mercado, que ela começou a olhar o Glassdoor toda semana, a partir do momento que ela começou a fazer algumas ações de EB. De um ano, ela cresceu 1,x estrelas, né? Enfim, ela cresceu. Ela viu que as pessoas começaram a ver valor e voltavam lá na plataforma para avaliar. É um baita indicador gratuito, você não precisa pagar o Glassdoor para fazer isso. Tem uma ferramenta que paga deles lá, enfim, outros 500. Mas o simples fato, de novo, de você tratar os colaboradores, de você reforçar a sua mensagem, etc, etc. E depois, obviamente, falar, olha, a gente quer que você vá lá, a gente quer saber o que você está achando. Vai lá no Glassdoor e conta, né, o que você está achando de como é que é trabalhar aqui. Lógico que você tem que estar firmeza para poder fazer essa provocação para o seu time interno. Né? Mas é isso, são esses 4 passos para começar, para não fazer mais do mesmo, para não fazer a tal da vaga colorida que você troca o logo e funciona. Mandei hoje num grupo também, eu printei lá de ontem, também para variar do LinkedIn. LinkedIn é uma fonte de o que não é EB. Venha trabalhar numa empresa dinâmica, um crescimento acelerado, com pessoas incríveis, sabe? Uma coisa nesse sentido. Acho que na tua empresa tem, na minha tem, e nas 40 pessoas que estão assistindo a gente também tem. Puta, não disse nada. É como tu falou, né? Troca o logo e toca o baile, né? Porque Exato. é a mesma coisa. E já que tu falou do Glassdoor, eu acho que é um ponto interessante, assim, que as pessoas, no passado, né? Eu vejo que no passado as empresas tinham muito mais poder de escolha sobre pessoas talentosas, né? E essa força está migrando. Né? As pessoas estão tendo muito mais poder de escolha das empresas, até porque o acesso da informação, a informação está muito maior hoje. Você não esconde mais a sujeira para baixo do tapete. E eu li recentemente, eu não lembro qual é a fonte, talvez tu até saiba, porque tu é da área também, mas que é algo perto de 75% das pessoas pesquisam sobre a empresa quando se candidatam para uma vaga, né? Sim. E vão tentar entender como é que é a realidade antes mesmo de participar do processo seletivo. Então, o acesso à informação muda, né? A empresa não tem mais como esconder as suas ineficiências. Né? Tem uma frase que eu uso bastante, né? Exatamente, vou concluir o que você falou. Antigamente as empresas escolhem os candidatos. E de, sei lá, 8 ou 10 anos para cá, você tem uma vírgula. Os candidatos também escolhem as empresas. Então, cada vez mais, né, isso vem mudando.
esse teu dado é algo parecido, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu já vi por aí. E tem outro ponto, que é o seguinte, que a gente, de novo, ninguém pensa. A gente tem candidato ativo e o candidato passivo. 60% mais ou menos dos candidatos são passivos. Os 40% são ativos. São as pessoas que vão buscar informação, que vão se aplicar às suas vagas, etc, etc. E o candidato que você quer, na maior parte das vezes, é o passivo. É quem está trabalhando bem naquela empresa tal, no concorrente. Concorrente não só do segmento, mas enfim, você quer tirar a pessoa de tal lugar. Por isso você tem que ter uma proposta muito clara e muito incrível para poder... Como eu falei, eu tive 6, 7 propostas, sem brincadeira, para sair nos últimos 2 anos da TMP. Eu não sei quanto paga, porque eu nem quero saber. E de empresas, segmentos diferentes, como eu falei, sempre nessa minha área de marketing, /RH e não sei o que, negócios. Tipo, putz, obrigado, eu não quero. E assim, não me interessa, eu tô aqui quietinho e eu tive 6, 7 propostas para sair, não quero nem saber. Então, e mesmo se alguém viesse falar, poxa, não, mas a minha empresa, aquela aqui que eu vou fazer, eu vou buscar informação sobre a empresa, eu vou olhar o Glassdoor, eu vou olhar o LinkedIn, eu vou olhar o site de carreira, eu vou conversar com pessoas que trabalham ou trabalharam na empresa. Por isso que eu falei que o teu principal marketing, quando você faz uma ação, mesmo que quietinho, mesmo sem sair na exame, pode ter certeza que isso vai ter uma força muito maior do que você tá lá, né? Porque a mesma bomba que vai, ela volta, e o próprio Nubank, né, que foi a empresa que começou a fazer a questão da cadeira, toma uma bomba de volta exatamente pela grande exposição que tem, pro bem e pro mal. Tu tocou num ponto que eu achei bem interessante, esse é um que tu falou assim, o candidato passivo, né? A empresa quer contratar, ela precisa contratar o cara que não está procurando. Exato. E aí tem um dado, e esse dado eu lembro de cabeça, esse dado é da Towers Watson, da pesquisa de engajamento que eles fazem a cada 2 anos, e é um dado de 2018, tá? Que diz o seguinte: sabe que as empresas têm os caras que são altamente engajados, os moderadamente engajados e os desengajados. Dentre os não engajados, 43% das pessoas está ativamente procurando outro emprego hoje. Então, as pessoas estão buscando um emprego. Dentre os altamente engajados, é 3%. Dentre os altamente engajados, que já são mais ou menos 25% da força de trabalho das empresas, só 3% está procurando outro emprego ou tem planos de deixar a empresa no curto prazo. É algo nesse sentido, assim. Então, se ele não está procurando, realmente é mais difícil de chegar nele, né? Mas é esse cara que a gente precisa. É exatamente isso. A gente está falando de dados, cara, né? Só porque... Olha como é louco, né? Tudo a gente traz dado, né? Esse é o ponto. É esse tipo de conversa, nesse nível que a gente precisa falar com ele. Por isso que eu falo, precisa estudar. Você não está chutando número aí, nem eu estou chutando número aqui. A gente estuda bastante, a gente se aprofunda bastante, né? Então, é isso. Quem quiser começar, quem quiser falar mais sobre o tema, de novo, estuda, tá cheio de dado aí. O Employer Branding Brasil, a gente faz pesquisa sobre o tema, a gente tem um monte de dados lá, a gente compartilha isso. O Daniel também, enfim, tem outras fontes. Olhem e, sim, de novo, esteja preparado. Como a gente está preparado aqui para ter uma discussão, como eu até brinquei lá num dos posts, uma discussão de alto nível para a gente poder realmente falar de dados, fatos e trazer, né, de novo, apoiar as pessoas a entenderem melhor. Legal, cara. Bacana fez essa lembrança e já fica aí o convite para todo mundo que está aqui, se não segue ainda o Employer Branding Brasil, que siga o EBB. E eu vou aproveitar que eu estou vendo que a gente tem um tempo, né? Porque foi de alto nível, mas também foi pragmático, né? A gente tem um perfil parecido, também não é de enrolar, tu vai direto ao ponto, isso é bom, né? E eu vou aproveitar esse tempo para te fazer uma pergunta, que eu até usei esse exemplo numa reunião hoje, e eu já vou antecipar, que é uma piada machista, mas que eu quero substituir o verbete ali, porque foi uma coisa que me marcou, uma vez que eu estava ouvindo o programa do falecido Ricardo Bechá, que tinha uma participação na Band News lá com o José Simão, né? E o José Simão um dia saiu com a seguinte expressão para ele. Disse, ô Bechá, é impressionante, mas a minha mulher, quanto mais chata ela fica, mais feia eu acho que ela é. Ou seja, e aí eu poderia substituir por marido, por namorado, ou por empresa. Quanto mais chata minha empresa fica, mais eu acho que ganho pouco. Então, eu tenho a percepção, né, já referindo ao EVP, né, que quando perde, o que ele quis dizer, e o aprendizado dessa frase do Simão é quando a subjetividade, quando o intangível, quando o afetivo, aquilo que está no coração, perde valor, ganha valor, fica o tangível, o objetivo, o concreto, a grana, fica mais
importante para mim, né? E Exato. aí eu quero, de certa forma, o colaborador quer se indenizar por esses dias ruins que ele tem na empresa. E tu que é um especialista em VP, a pergunta é essa, né? Faz sentido acreditar que aquilo que é subjetivo, aquilo que não é material, vale mais, pesa mais do que aquilo que é concreto, tangível? Com certeza, se walk the talk, né? Como a gente diz da cultura, a mesma coisa quando a gente diz das promessas. Então, se eu te prometo progressão de carreira, se eu te prometo aprendizado, se eu prometi projeto global para minha funcionária e eu não entregar isso, putz, não para de pé. E eu digo mais, a força de você ter uma promessa forte e válida e tal. Não é porque eu sou legal, porque eu não sei o quê. A Greta, ela falou, Caio, eu tenho outras 2 propostas. E eu falei, ó, eu pago tanto. Eu fui super sincero, falei, ó, eu pago tanto. Eu não vou fazer leilão e não vou te prometer mais, porque eu não tenho. Meu budget é esse. Se você quiser... E ela tinha uma proposta, não sei se pagava mais ou menos, a outra pagava 20% a mais. Um pouco mais de 20% a mais. Ela falou, não, eu gosto de EB, comprei o que você tá me falando, tipo, vou apostar em você. Eu falei, como aposto? Com meia hora de jogo, como a gente diz no futebol, pum, já meti ela num call global, e assim, o resto da história, e ela pode contar em algum momento aí para dar o depoimento dela e tudo que ela aprendeu, né, como TNP. Então, por isso que chama, a gente brinca, né, por isso que chama Employer Branding, e não Employer Marketing, não Employer qualquer coisa. Então, o branding é isso aspiracional, né, quando você... A gente brinca, né? A Suzy, a gente faz essa brincadeira também. Quando você faz o tss da Coca-Cola, putz, quanta sensação não vem na sua cabeça, né? E tudo que a Coca-Cola faz de ações táticas, da campanha na TV, na mídia, da campanha no ponto de venda, né? Da própria latinha, às vezes tem um desenho diferente, não sei o que lá, né? Até aquele barulhinho que é o branding ali. Então, se você tem isso muito claro, as pessoas querem o quê? Se engajar com propósito, elas querem causar impacto, ela quer saber que o trabalho dela tem valor, não só o valor da troca, entreguei X horas, ganhei X por isso, né? E eu vejo um movimento crescente no mercado, ele é pequeno, mas crescente, onde, como a Greta, por exemplo, ainda que guardadas as proporções, putz, eu prefiro ganhar menos para poder trabalhar em algo que me faz sentido, onde eu sou valorizado, reconhecido, aprendo, enfim, tem outras coisas, a troca é diferente. Então, putz, isso é um caminho sem volta. E não é da geração X, Y, Z, não, isso é de pessoa, é de ser humano. Isso eu tenho certeza. Beleza. Faz sentido quando faz sentido, né? Quando toca aqui. Exato. Caio, eu só posso mais uma vez agradecer. O nosso tempo aqui está se encerrando. Sinto que a gente teria condições de seguir numa conversa aí, Super. numa próxima oportunidade. Então vamos ver se a gente volta a se encontrar dentro em breve. Acho que certamente seria bastante rico aí. Fica aberto aí o canal de comunicação entre nós para aquilo que tu precisar. Super à disposição também. Também da mesma forma contar contigo. Vou te deixar se despedir aí, só quero fazer o lembrete amanhã da minha Masterclass, 20 horas, link na bio. Então se inscrevam e fica à vontade aí para deixar tuas palavras de despedida aí para o nosso público, cara. Até porque o Instagram corta a gente a hora que dá 1 hora, né? Exato, né? Temos 1 minuto aí. Exato. A Dani tinha feito uma pergunta aqui, ó. Quais elementos são suficientes para uma empresa que tem EB de forma declarada e minimamente estruturada? Dani, de uma maneira bastante simples, é o que eu falei, precisa ter foco, né? Precisa ter estratégia, precisa ter planejamento. De uma maneira bastante simples também, como o Daniel falou, sou pragmático, fiz o post hoje. O que eu vou postar daqui 1 semana, daqui 1 mês ou daqui 45 dias? A maior parte das empresas não tem isso. Isso para mim é o minimamente estruturado, minimamente organizado, para ser mais sucinto na resposta. E pessoal, de novo, agradecendo aqui quem acompanhou com a gente, ou quem vai ver depois. Quem quiser saber mais, eu escrevo sobre o tema quase que diariamente no meu LinkedIn, Caio Infante, no Employer Branding Brasil. A gente não falha, todo dia tem um conteúdo novo. Como eu falei, a gente tem podcast, tem aplicativo, a gente escreve artigo, a gente faz nossas lives, participa de várias lives, vários eventos. Enfim, estamos super à disposição, estamos aqui para ajudar o Brasil a, como eu falei, a democratizar o Employer Branding no Brasil. Então, contem comigo, contem com o Suzy, o Winnie e todo o time do EBB. Fechou? Beleza, Caio. Grande abraço a todos e até breve. Combinado. Boa noite. Boa noite.